Se da vida vaga procelosas são, se com desalento julga tudo vão, contas muitas bênçãos dizes de uma vez, e verás surpresa quanto Deus já fez. Conte as bênçãos, dizes quantas são, recebidas da divina mão, vem dizê-las todas de uma vez, e verás surpresos quanto Deus já fez. Tens acaso mágoa triste é o seu lidar, é a cruz pesada que tens de levar. Contas muitas bênçãos, não duvidarás. Em canção alegre os dias passarás. Contas bênçãos, dizes quantas são, recebidas da divina mão. Vem dizê-las todas de uma vez, e verás surpresa quanto Deus já fez. Quando vir os outros com seu ouro e bens, lembras que tesouros prometidos tem. Nunca os bens da terra poderão comprar a mansão celeste que vais habitar. Contas bênçãos, dizes quantas são, recebidas da divina mão. Vem dizê-las todas de uma vez, e verás surpresos quanto Deus já fez. Contas bênçãos, dizes quantas são, recebida da divina mão. Vem dizê-las todas de uma vez, e verás surpreso quanto Deus já fez. 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 A paz do Senhor Jesus, meus amados e amadas em Cristo Jesus. Aqui é o irmão Jaime, mais uma vez, aproveitando esta rica e abençoada oportunidade. Estamos iniciando o segundo dia da campanha, né? Que traz pelo título Fuja da Aparência do Mal. Amém? E o texto base se encontra em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versos 22. E ontem nós já lemos um pouco, o Senhor nos deu a compreensão de mais um pouco, para nós ficar aprendendo a cada dia, né? Para perceber os laços, perceber os embaraços, perceber, enfim, todas as armadilhas que o inimigo usa para nos prender, né? Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor, que Ele tem sido o nosso ajudador. E louvado e engrandecido seja o Senhor por isso. Porque Ele é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Amém? Glória a Deus. E falando em 1 Tessalonicenses 5, 22, que a palavra de Deus diz bem assim para nós. Começando no 19. Não apaguem o espírito e não desprezem as profecias. Examinem todas as coisas, retenha o que é bom. O que ele falou para nós não desprezar as profecias? Mas também analisar se ela provém de Deus ou não. Porque, irmãos, o tanto de gente que despreza a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada,
despreza a pregação, despreza o louvor, despreza a oração e andam distâncias atrás de profecias, né? Não vou dizer que não existam, mas na leitura e no entendimento da palavra é mais difícil de ser enganado. Não vou dizer que não seja também, porque hoje tem de tudo. Mas com os dons falsos de profecia que se instalou no mundo inteiro, né? O joio no meio do trigo, e tem com isso enganado a muitos. E muitos ficam frustrados, porque recebem profecias falsas, revelações falsas, e aquilo não se cumpre. E às vezes nem tem mais condição de cumprir na vida delas. E aí elas se frustram e já dizem, não vou mais nessa igreja. Por quê que Deus permite que sejam enganados? Porque desprezam a verdadeira palavra de Deus e vão atrás do disse-me-disse. Vão atrás do eis que o Senhor me revela, vão atrás do que o Senhor me mandou te dizer e desprezam o que a palavra diz para nós. O que a palavra de Deus está dizendo para nós neste dia de hoje? Em 1 Tessalonicenses 5:22, começando no 19 de novo. Não apaguem o espírito, não desprezem as profecias, examinem todas as coisas. E faz o quê? Retenham, aproveitem, guardem o que é bom. E abstenha, sai fora, abandona toda a forma de mal. Então nós temos que observar, temos que analisar, pedir sabedoria para o Senhor, para nós não sermos enganados, né? Porque a Bíblia diz que nos últimos dias sobreviriam tempos trabalhosos, né? A falsificação da palavra iria aumentar, e como tem aumentado, e como tem arrastado multidões. Já não se fala mais em salvação, já não se fala mais em guardar a palavra, mas se fala de tudo, menos de salvação, de nós aprender a negar nós mesmos, de nós saber que Jesus Cristo é o caminho, não se prega mais, né? Pregam um monte de coisa, pregam prosperidade, pregam saúde, pregam um monte de coisa, mas não pregam que nós devemos ser santo, como diz a palavra. Sede santo como eu sou santo, diz o Senhor. Não se prega, porque isso não dá público, isso não enche igreja. Quem enche igreja é engano, é folclore, né? É adivinhações. Isso lota a igreja, porque o povo gosta de ser enganado. Mas quando se prega a palavra que salva, liberta e cura, ela vai lá no problema daquela pessoa sem ela nunca ter visto ela, né? Você chega lá, o pregador abre a palavra, abre a Bíblia, né? E pregando ali, o discernimento da palavra fala justamente aquilo que você está passando na sua saúde, no seu trabalho, no seu casamento, na dificuldade com seus filhos. Isto é a revelação da palavra, sem engano, sem falsificar, né? Mas infelizmente cada um tem aquilo que procura, né? Se você procura santidade, palavra de Deus, você vai ter. Mas se você procura o engano, não tem como Deus impedir. Porque você não quer conhecer a verdade, você não quer viver a verdade. E a Bíblia diz: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará, né? Quando nós queremos conhecer, quando nós queremos viver ela,
o Senhor dá força para nós conseguir. Mas quando nós desprezamos a palavra de Deus para andar atrás de fantasias, folclores, mentiras, Deus também não impede. Né? Não impede de que sejam enganados, porque desprezaram o autor consumador da nossa fé. Amém, meus irmãos? E pegando aqui hoje, em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versos 4 em diante, a Bíblia nos diz, mais uma vez, a necessidade de sermos vigilantes. Mas vocês, irmãos, não estão em trevas para que esse dia os apanhe de surpresa, como um ladrão. Porque vocês todos são filhos da luz e filhos do dia. Nós não somos filhos da noite e nem das trevas. Assim, pois, não durmamos como os demais. Pelo contrário, vigiemos e sejamos sóbrios. Ora, os que dormem, dormem de noite. E os que se embriagam, é de noite que se embriagam. E nós, porém, não somos, nós, porém, que somos do dia, sejamos sóbrios, revestindo-nos da couraça da fé e do amor e tomando como capacete a esperança da salvação. Né? Vamos procurar entender. Mas vocês, irmãos, não estão em trevas, para que esse dia vos apanhe de surpresa. Porque a vinda do Senhor será como ladrão. O ladrão, quando vai roubar, ele avisa. Há uns 4 anos atrás, mais ou menos, um pouquinho mais, um pouquinho menos, né? Meu filho morava na horta, meu outro filho ali do lado. Então a casa era sempre cheia, né? Cheia de gente, movimento para lá e para cá. E dado um dia de domingo, tudo tranquilo, aí eu ouço um barulho na sala. Nós estávamos no quarto, eu e minha esposa. E pensávamos que fosse algum filho, algum neto que estava ali, lidando ali, né? Mexendo. Aí quando veio o barulho ficou mais forte um pouquinho, eu saí na janela, o ladrão estava saindo com a televisão nas costas. Saindo tranquilinho com a televisão, eu corri um pouco atrás dele, já saí vestindo roupa ainda, né? Que eu estava deitado. Saí vestindo roupa atrás desse rapaz, aquele rolo todo. E acabou que jogou a televisão pro chão, depois pulou o muro, foi embora, a televisão não prestou mais. Mas o que você quer dizer com isso, irmão Jaime? Eu quero dizer com isso que se ele avisasse que vinha, eu teria trancado o portão, eu teria trancado a porta, eu teria vigiado. Mas ele veio justamente a hora que eu não esperava. Então, quando a Bíblia fala que a vinda do Senhor será como um ladrão, ele não vai avisar. Quando você vê, já chegou. Quando você vê, já foi embora, já levou. Né? Nós temos que vigiar. Não que o Senhor seja um ladrão, mas ele não vai avisar. E a Bíblia, ela é bem clara. Quando ela diz para nós assim, ela continua dizendo assim, ó. Mas, porém, nós somos do dia, seja sóbrios, revestindo-vos da couraça da justiça, do amor, tomando como capacete a esperança da salvação. Então nós temos que ter esperança da salvação. Porque se nós não tiver esperança, nós não vamos ter fé. E se nós não tiver fé, nós não vamos nos manter firmes. E se nós não manter firmes, nós estaremos fora. Né? Temos que vigiar muito. Na internet a gente vê muitas frases, vê muitas mensagens, né? E algumas toca na gente, algumas a gente até consegue ficar gravado na cabeça até para usar nas pregações.
onde eles falavam, uma moça estava falando, falou, ó, não sai da sua igreja não, fica quietinho lá. Lá é igual na arca, às vezes tem um bicho mais bravo, um bicho mais manso, né? Ali um cheira um pouquinho mal, mas estão dentro da arca. Agora pior os que estão de fora da arca. Os que não estão ainda serão mortos. Então, trazendo para os nossos dias de hoje, trazendo para você que está pensando em não voltar mais, você que está pensando em voltar para o mundo, aí tá ruim, tá difícil, né? Porque cada um tem um sistema, cada um tem um jeito. Não era para ser assim, mas é ser humano, né? A gente nem pode falar o que acontece às vezes dentro de uma igreja que escandaliza os que estão de fora. Os que estão lá dentro sabem, né? Sabe que lá dentro tem gente que tem ciúme, sabe que lá dentro tem gente que tem inveja, né? Sabe que tem uns que é impaciente, né? Sabe que tem uns que é tupetudo, mas são seres humanos. Mas assim, ainda assim estão lá dentro. Agora, depois que tiver de fora, voltar para o mundo, para a bebedice, para a prostituição, para o engano, aí não vai haver salvação. A salvação são para os que estão em Cristo Jesus. Salvação são para os que estão na arca. Salvação para os que estão na palavra de Deus. Eu sempre gosto de lembrar, né? A passagem do filho pródigo é uma bênção. Deu tudo certinho. Estava na casa do Senhor, saiu, foi para o mundo, aproveitou, fez o que fez, passou necessidade, lembrou: opa, na casa do meu pai os trabalhadores comem melhor que eu. Pai, pequei contra o céu, pequei contra ti, me trata como um dos seus. Aí nessa parábola que o Senhor Jesus contou, foi tudo certinho, maravilhoso. Ele voltou, foi recebido. Aí quando chega lá na casa, quem estava lá com ciúme? O irmão que não veio aqui, que não foi. O irmão que não desviou. Ficou com ciúme do outro que voltou e teve festa, né? Porque aquele que estava perdido foi achado. O que estava assim, não, estou aqui faz 20 anos, 30 anos, o senhor nunca matou nem um carneirinho para mim. Aí para ele que foi lá pro mundo, fez o que fez, aí o senhor chega e põe ele de novo no grupo do louvor. Aí chega de novo, o senhor dá oportunidade para ele dar uma palavra, e eu tô aqui no cantinho, ó. 30 anos, nunca fiz nada. E para ele, o senhor mata um bezerro cevado, põe um anel no dedo dele e eu. Então tudo isso tem, tudo isso a palavra de Deus nos ensina. Todo lugar tem. Na sua igreja não tem quem tem ciúme? Eu estou mentindo? Então foi muito bom. O filho que saiu, foi para o mundo, voltou, mas vamos para a realidade. Vamos para o que acontece, né? Quantos e quantos você conhece, às vezes até da sua família, seu pai, sua mãe, seu irmão, seu avô, o pastor da sua igreja que desviou e não voltou mais? Essa semana, onde eu trabalho, chegou um jovem e falou assim: uai, o senhor é o pastor Jaime? Pois sou. Ô pastor, ora para mim. O senhor lembra quando o senhor ia visitar lá a minha igreja, onde eu congregava lá com os irmãos? Sua filha está lá até hoje? Falei, tá. Então, eu congregava com ela. Congregava com aqueles irmãos lá.
né? E hoje eu estou aqui, ó, preso no vício das drogas e não consigo sair. O senhor ora por mim, né? Então essa é a realidade do filho pródigo fora daquela parábola. Muitos não conseguem voltar, né? O senhor ora para mim, eu não consigo, né? E quantos e quantos e quantos que você conhece, né? Às vezes até você já deu uma voltinha no mundo e Deus teve misericórdia de você e você conseguiu voltar, mas já está pensando em voltar para o mundo de novo, né? Então cuidado. A nossa campanha é fuja da aparência do mal. Cuidado. O inimigo ele veio para matar, roubar e destruir. E o Senhor diz: eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância, com sobra. Todo lugar que você for, todo lugar que você estiver, tá? Cuidado com os tapinhas nas costas, né? Esses dias eu estava trabalhando com um jovem e hoje ele ainda fez uma piadinha ainda, né? Às vezes eu trabalho assim como o, o caixa da obra, né? Pegamos obra, compramos os materiais, executamos a obra e depois no final a gente reparte o dinheiro daquela obra. Aí eu mandei o Pix para ele, falei assim, conferiu aí? Ele falou assim, não, preciso conferir não, no senhor eu confio, o senhor é crédito. E não, menino, não é assim que funciona não. O dever é conferir. E confiar, como diz as escrituras em Jeremias 17, né? Maldito homem que confia no homem, faz da sua carne mortal o seu braço e aparta o seu coração do Senhor. Nós devemos confiar no homem até no limite do homem, né? Nada mais que isso. Confiar é na pessoa do nosso Senhor Salvador Jesus Cristo. Não é porque a pessoa tem um anel de bacharel, não é porque a pessoa sobe num púlpito. Não, 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 não. A nossa confiança é no Senhor. Quantos deixam de depositar a sua fé na pessoa do nosso Senhor Salvador Jesus Cristo, depois no homem? E o homem cai. E quem estava apoiado no homem cai junto com ele. Mas quem estava em Cristo, está em Cristo, permanece. E ainda ora para aquele que caiu. Porque sabe que o cair é do homem e o levantar é de Deus. Tá? Então vai lá. O irmão Jaime é a minha salvação. Meu pai é a minha salvação. Minha mãe é a minha salvação. Nada disso. Podemos ajudar na medida do possível, em conselho, financeiramente, um apoio moral, mas confiar para nos dar a salvação é Jesus Cristo, né? É Jesus Cristo. Tem dessa não, tá? Estou aqui pregando, estou aqui orando, estou aprendendo, estou ensinando, mas eu falo e afirmo: a salvação vem da obediência à palavra de Deus na pessoa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, cuidado, meu irmão, né? Às vezes a pessoa tira um ídolo da parede, às vezes a pessoa tira o ídolo da camiseira, tira o ídolo do criado mudo, mas põe o ídolo no coração, né? Deixa de idolatrar uma imagem para idolatrar um ser humano como ela mesma. Cuidado, tá? Adorar só a Deus. Fuja da aparência do mal, amém? E assim espero que tenham entendido a santa e gloriosa palavra do Senhor. E amanhã estaremos de novo
com o terceiro dia da campanha. E para nós encerrar aqui a palavra de Deus, em 1 Tessalonicenses capítulo 5, diz bem assim, meus irmãos, ó: mas a vocês, irmãos, que não estão em trevas, para que esse dia vos apanhe de surpresa, como o ladrão, porque vocês todos são filhos da luz e do dia. Não somos da noite e das trevas. Meu irmão, se você é da luz, ande na luz. Mas se você está caminhando para as trevas, fuja para a luz. Amém? Que Deus abençoe, em nome de Jesus. Entrego, Pai, cada um dos irmãos nessa noite, Pai, abençoe. Entrego, Pai, pastor Jair, Pai, essa palavra, Senhor, abençoando, nos orientando, Pai, só nos guarda nessa noite, Pai. Te agradeço por tudo, Pai. Entrego cada um dos irmãos, Pai, nessa noite, abençoa a irmã Miriam, abençoando, Pai, a irmã Ângela, a irmã Jane, cada dos irmãos, pastor Jair, visita, Pai, teu fogo nessa noite. Fortalece, Pai, teus filhos, guarda eles com teu sangue, Pai, amém. Senhor nosso Deus, nosso Pai querido e amado, em nome do Senhor Jesus, também quero, juntamente com nossa irmã Elisângela, agradecer ao Senhor por essa palavra, por essa meditação a qual o Senhor tem nos dado, dos ensinos que temos aprendido com o nosso irmão pastor Jaime, Pai, para que possamos fugir das tentações e da presença do mal. Mesmo que seja algo bonito, interessante, vamos fugir, porque o Senhor virá. E o Senhor virá nos trazendo a certeza no nosso coração de que estamos no caminho certo e de que o único caminho é Jesus Cristo, o qual estará vindo entre as nuvens para nos resgatar desse mundo tenebroso e mau, Senhor. Por isso temos que estar crente no Senhor, acreditando no Senhor, porque as coisas do mal não agradam a Ti, Senhor. Mas o Senhor é Deus da nossa vida. E o Senhor nos protegerá e nos guardará da presença do mal. Em nome de Jesus. Amém e amém. Quero aqui agradecer também a todos os irmãos e irmãs que têm participado, tanto no canal do YouTube como também no grupo Meninos dos Olhos de Deus. Que o Senhor possa estar presente, sempre ao nosso lado e tocando no coração de cada um que ouvir essa palavra, ouvir as nossas orações. Tudo é feito com muito carinho para cada um dos irmãos que nos assistem. Amém? Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo continue no meio de nós. Amém. Glória a Deus.